Um recado rápido para você, advogado, que está acompanhando nosso podcast. Faça parte do Clube da Juiz Brand. O Clube da Juiz Brand é o único clube feito por advogados para advogados. No Clube da Juiz Brand, nós te colocamos na mesa em um podcast exclusivo para falar sobre o seu trabalho, sobre o seu posicionamento e transmitir o seu conhecimento de forma estratégica e inteligente na internet. Seja membro do Clube da Juiz Brand. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Ordem em Debate, oferecido pela nossa Clube Juris Brand. Aqui você vai aprender e entender como que é o direito realmente na prática, como é que é a vivência dos nossos convidados no dia a dia lidando com o direito. Muito prazer, eu sou a doutora Tamires, sou advogada e também apresentadora deste espaço. Nós estamos aqui com o nosso comentarista oficial, o Dr. João Vitor. Seja muito bem-vindo, Dr. João Vitor, ao nosso espaço. Dr. João Vitor também, ele é advogado criminalista. Obrigado, doutora Tamires. Fico muito feliz de estar aqui no podcast. Eu sou advogado criminalista também, como a doutora, né? A doutora vai se apresentar melhor futuramente aí, mas eu também sou advogado criminalista. Sou um dos diretores também do Clube da Juris Brand. E estou muito feliz da doutora estar aqui conosco, sendo a nossa primeira convidada. Muito obrigada. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, doutora Tamires. Boa noite. Boa noite, doutor. É um prazer estar aqui. Tá? Eu também sou advogada criminalista, sou embaixadora do Clube Juris Brand e vou apresentar um pouquinho para vocês da minha história hoje. E nós não poderíamos deixar de começar esse podcast com essa nossa ilustre convidada, doutora Carolina Rezende. Seja muito bem-vinda. Com certeza você vai trazer assuntos muito esclarecedores nesse bate-papo nosso aqui a respeito da área criminal. Mas antes de mais nada, eu quero perguntar para a doutora. Doutora Carolina, quem é a Carolina Rezende enquanto advogada? Qual é a sua história na advocacia desde quando você iniciou até hoje? E o que foi a sua inclinação, o seu desejo para essa área criminal, né? Como é que foi? Bom, é uma história um pouco longa, né? Porque eu fui para Bolívia fazer medicina e não deu certo, retornei para o Brasil. E quando eu retornei para o Brasil, eu não tinha condições financeiras, né? E aí eu fui convidada para morar na casa do meu tio, que é dentro de uma favela no Rio de Janeiro chamada Complexo do Lins. E lá no Complexo do Lins eu pude perceber, eu pude ver muito próximo, né? Pude ver de perto, ter aquele tato com aquelas pessoas que ali vivem. Eu pude ver o abandono do Estado, né? A forma, o tratamento do Estado para com aquelas pessoas que são carentes, são necessitadas, muito trabalhadoras. Então, eu pude ver de perto, vivenciar aquela Sim. violência, né? O abuso policial, Sim. o descaso do Estado para com as pessoas. E aquilo me despertou um interesse de fazer direito, Sim. né? E fazer alguma coisa pelas pessoas, Sim. né? De lutar pelas pessoas. Isso que me motiva, Sim. né? Me motivou a fazer direito e me motiva até hoje. É cuidar dessas pessoas, lutar pelo direito daqueles que realmente precisam de verdade. Sim. E hoje você veio para Brasília e está atuando aqui, inclusive, na advocacia criminal em Brasília, né? Isso mesmo. A doutora está há quanto tempo já em Brasília? Eu estou no meu 2º ano aqui em Brasília. Segundo ano, né? Sim. A doutora vindo da medicina, né, para o direito, a doutora tem uma noção de como foi o primeiro contato com o primeiro processo criminal, o primeiro cliente dentro da área criminal? Sim, meu primeiro cliente foi um colega, né? Inclusive de faculdade. Sim. Ele tinha desistido da faculdade, parou no meio, enfim, foi preso com drogas, né? Uma porçãozinha de maconha. E, enfim, naquele momento eu me vi desesperada, né? Sim. O meu primeiro cliente, nosso primeiro cliente, a gente sempre fica nervoso, a gente não sabe o que a gente vai fazer. Mesmo sendo conhecido, né? Sim, mesmo sendo... Quando é conhecido é pior ainda, né? Porque você tem a obrigação de ajudá-lo, né? Você se sente na obrigação e, poxa, se você fizer alguma coisa, ele vai falar para todo mundo que te conhece que você é o pior advogado do mundo, né? É verdade. Então, eu fiquei super nervosa, eu estava mais nervosa do que ele que estava preso nesse momento. Foi incrível. E ligando para todo mundo.
ligando para todo mundo para saber o que eu fazia. Todos os meus amigos advogados já experientes, eu ligava e falava, e aí, eu tô com fulano aqui preso, o que eu faço? Né? E cada um foi me explicando, foi me dizendo o que eu tinha que fazer. E disso, né, eu aprendi que na advocacia a gente nunca anda sozinho. Ninguém chega a lugar nenhum, eu acho que em profissão nenhuma. Sim. Mas, inclusive, especialmente na advocacia criminal. Sim. Né? A gente não chega a lugar nenhum sozinho, a gente precisa de um parceiro, a gente precisa do nosso network, de ter amizade, de ter contato, falar, olha, eu estou passando por isso, você já passou por isso, o que eu faço? É verdade. Né? Então, eu tirei essa experiência boa disso, eu tinha um pouco de dificuldade de pedir ajuda, né? Sim. E aprendi que não, a gente tem que pedir ajuda sim, e isso, no final, faz toda a diferença no desfecho do teu caso. É verdade. Né? De tratar ali o teu cliente e conseguir. Porque às vezes o que eu tenho de experiência, o doutor não tem, ou vice-versa. O doutor não, já tem essa experiência e eu não tenho, e eu consigo agregar mais valor ao meu caso com a experiência que ele já tem. Sim. E a prática de caso em caso, né? Isso. E vai aprendendo e crescendo cada vez mais, né? Isso aí. E, doutora, dentro dessa área criminal, né? Muitas pessoas perguntam, mas agora você vai ser advogada de pessoas que cometeu crime. Como é que você vai fazer a defesa de pessoas que cometem crime? Como que você lida com esses julgamentos? O famoso advogado de bandido, né? Advogado porta de cadeia, né? O criminalista... Eu adoro. É a primeira coisa que ele vai ouvir quando ele escolhe ser criminalista. Bom, você vai ser advogado de porta de cadeia. Como é que você tem coragem? Eu uma vez escutei que o advogado criminalista, ele é o que fica na porta, né? Como é que é o nome? Me perdi a palavra agora. Ele é o carcereiro do inferno, da porta do inferno. A porta do inferno. Né? Por quê? Porque a gente tem ali a oportunidade de fazer justiça e tirar aqueles que estão no inferno, abrir a porta do inferno para eles. Sim. Né? Então, os advogados eles vão do céu ao inferno. A gente já está acostumado com isso. Né? E eu já estou acostumada também com esse tipo de julgamento. Lá no meu Instagram, por exemplo, às vezes eu posto alguma coisa, às vezes eu faço até uma brincadeirinha, um trocadilho, porque o cara vai lá e fala, advogada de bandido, é bandido. Cara, eu não me importo com isso. De verdade, eu faço o que eu tenho que fazer. Eu faço o meu trabalho. Né? E qual é o meu trabalho? É garantir que o meu cliente tenha um processo justo. E um processo justo com base em quê? Com base no que a Carol cria na cabeça dela? Não, com base na lei. É o que a lei diz. Né? Não é o que a gente acha. Eu não compactuo com crime nenhum. Sim. Certo? Sim. Mas eu tenho o dever de proteger o meu cliente e fazer com que a justiça seja feita para ambos os lados. Sim. Né? Eu sei que essa palavra justiça, ela às vezes ela não existe, né? Porque eu faço a justiça para o meu cliente, por exemplo, eu faço com que ele tenha o devido processo legal do jeito que tem que ser, né? Com todas as garantias que ele tem. Mas, em contrapartida, a vítima, né? Daquela família, num júri, por exemplo, que viu o cara sendo inocentado, a família fica triste, né? Sim. E não é justo. Sim. Então, eu não me importo com esse tipo de julgamento, até porque é o meu trabalho. Né? Se a gente fosse importar com o que as pessoas acham, a gente não vai nem sair de casa, vai se aterrorizar, né? Sim. Eu não me importo, eu faço o que tem que ser feito. Eu acho que o maior equívoco que existe hoje é sobre a palavra justiça, né? É verdade. E ainda mais dentro do criminal, né? Porque as pessoas comuns, né? Acreditam que justiça é olho por olho, dente por dente. Isso. Então, assim, você é ladrão, você é um assassino, você é um estuprador, você não tem oportunidade de defesa, você não pode ter a oportunidade de se defender, né? E as pessoas não percebem que aquilo que está acontecendo, aquele julgamento, é uma injustiça. Ele está sendo julgado pelo que ele fez, entende? Então a gente tem um problema muito grande quando a sociedade enxerga o advogado criminalista como o defensor de bandido que não permite que a justiça seja feita. Que ele está ali como alguém que não permita ele da justiça acontecer. A justiça não acontece porque o advogado está ali, né? Sim. A doutora, um exemplo, vindo de uma área que eu acredito que seja totalmente o oposto, né, da advocacia, a medicina, né, no qual a senhora está ali à disposição para cuidar, né, de pessoas muitas vezes em extrema vulnerabilidade, né? Como que foi
pra família da doutora essa troca, né? Da medicina pro direito? Foi tranquilo? Sim. Bom, antes de ter ido para a Bolívia fazer medicina ou ter escolhido direito, eu tinha um sonho quando era criança de ser policial. Né? Minha mãe nunca quis, ainda mais no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Eu cheguei a prestar concurso para polícia militar, graças a Deus eu fui reprovada. Porque PM do Rio é o herói. PM do Rio é o herói. Eu também prestei o concurso para a Polícia Civil e vim parar na advocacia. PM do Rio ali é uma linha muito tênue entre o herói e o bandido, né? Eu acho que não só no Rio, como na Bahia, sim, né? sim. Estados que a criminalidade é muito alta. Sim, e também organizado. o salário deles é muito baixo, né? Diante dos riscos de vida que eles correm. Então, eu não justifica, né? Mas se explica Sim. o porquê que nós temos uma polícia corrupta, né? E tantas coisas ruins acontecem com as pessoas, abusos, né? Enfim, Sim. violência. Então, graças a Deus, eu não passei, como eu falei. Minha família não concordava muito com isso. E, claro, entre medicina e ser advogada criminalista, eu tenho certeza que meus pais preferiam que eu fosse médica, né? Sim. Mas o destino, assim, não quis e eu sou muito feliz com a minha profissão. Eu amo muito o que eu faço, sabe? E eu faço de coração. Todas as vezes que algum seguidor ou algum cliente me agradece, eu digo, não me agradeça porque essa é a minha missão de vida. É gratificante, né? É legal, muito bom. Muito bom. Mas isso eu sinto como uma obrigação minha. Sim. É o meu dever. Sim. Foi o que eu escolhi. Não, e eu também agradeço muito ao destino, né? Porque a doutora é uma referência para qualquer um direito criminal, obrigada, né? gente. Eu vejo, assim, eu tô também no mesmo nicho que a doutora, né? E dentro do criminal, assim, por exemplo, eu tenho muita facilidade com crimes de tráfico de droga. A doutora tem uma familiaridade dentro também do direito criminal. A doutora gosta de trabalhar com algo específico ali. Olha, eu tenho uma paixão enorme pelo Tribunal do Júri. Tribunal do Júri, né? Ontem mesmo eu tomei posse na comissão lá do Riacho Fundo. Eu quero futuramente somente trabalhar no Tribunal do Júri e mais nada. E, né? Tem meu e escritório. existem alguma área dentro dessa área, né, do direito criminal que você não trabalharia de maneira nenhuma, de forma nenhuma, você atuaria em defesa de algum caso? Olha, eu não digo isso nunca, né? Sim. Nós, criminalistas, a gente não está aqui para analisar o que o cara fez, o que a pessoa fez. A gente não está aqui para analisar se moralmente isso é certo ou se isso é errado. A gente está aqui para trabalhar, né? Vamos lá, num viés político, um determinado político. Não vou defender esse político por causa de A, por causa de B. Não, eu estou aqui, se ele me contratou, eu vou fazer. Sim. Né? Agora, sim, existem propostas que eu penso. Crimes contra dignidade sexual, inclusive de criança. Sim. Né? Isso me choca um pouco. Abuso infantil. Sim, isso me choca um pouco. É claro que se eu sentir que eu devo pegar esse caso, eu vou pegar e eu vou trabalhar até o fim, sendo ele inocente ou culpado. Não interessa. Eu visto uma máscara da Carolina, advogada, que não tem nada a ver com o erro da pessoa. Até porque nós, né? Como eu estava falando, advogado de bandido. Não. Todos nós estamos sujeitos a passar por uma situação dessa. Sim. Né? Nós sabemos que existe aí a vingança, né? E você acusa alguém de uma coisa que não fez, justamente para usar da justiça para se vingar daquela pessoa, né? E aí se todo mundo negar, não pego esse caso aqui por causa disso, no achismo, né? Ou já no julgamento antecipado, né? Do que não sabe nem se realmente aconteceu ou não. Isso, porque se nossa obrigação é defender a pessoa, né? Defender o direito da pessoa e fazer com que ela tenha um processo justo, como é que a gente já está julgando antes, né, da sentença? Fazendo um papel diferente do advogado, né? Sim, então não é cabível, né? Não tem cabimento isso. Então, Sim. Eu não gosto de trabalhar com crimes contra a dignidade sexual a favor do acusado, mas se eu pegar aquele caso, eu vou até o fim e vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para defender Sim. aquela pessoa e fazer com que ela tenha ali o processo justo, né? Como eu estava falando, qualquer um de nós podemos passar por isso. Você pode brigar no trânsito com alguém, né?
Por exemplo, você brigou fora do crime sexual, né? Num crime comum aí. Você brigou com alguém no trânsito e essa pessoa veio, te agrediu teu filho, aí tu pega um extintor, dá na cabeça dele, ele acaba morrendo. E aí? Né? A gente não tá ali pra julgar se isso é certo, se isso é errado. Qualquer um de nós podemos passar por isso. Uma briga Todos com o vizinho. estamos sujeitos, né? A cometer um crime. Sim, Cometer um erro, na verdade, é né? verdade. Nós somos seres humanos. Exatamente. Né? E, doutora, depois da pandemia, expandiu o número de motoristas por aplicativo. Uhum. Se, porventura, um motorista de aplicativo pega algum cliente para transportar drogas, nesse caso, o motorista, ele é incriminado ou não, ou ele se faz ali como se tivesse um pacote levando e pede para ser entregue, ou até mesmo um motoboy, sem saber do que se trata ali naquele conteúdo. Esse motorista, esse motoboy, ele pode ser incriminado pela justiça? Como funciona esses casos? Olha, ele não deveria ser incriminado pela justiça. Sim. Mas a gente está no Brasil. A gente tem que lembrar que a gente está no Brasil. Sim. Injustiças acontecem. Injustiças acontecem, né, doutor? A gente vê isso todo dia. A gente vê gente presa. Outro dia aí saiu aqui no DF. Um senhor foi preso, um zelador, parece, um senhor de condomínio, né? Esse Sim. pessoal que trabalha no condomínio. Confundido, porque o scanner da polícia dizia que ele era um criminoso procurado, foragido. Sendo que era uma mulher. Quando chegou na delegacia, ele falou que não era. Chegou na delegacia, ele não era. Sim. E tiveram que libertar ele, né? Eu vi. O coitado teve que fazer empréstimo para poder pagar um advogado. Então, a gente vê isso Uma todos os situação, dias né? no Brasil. Então, claro que sim, que o motorista de Uber, o motoqueiro, ou o motorista de um Pode carro, estar sujeito, né? Como estágio, a gente vê vários casos assim, né? Para isso ele tem que ter um advogado de confiança. Aconteceu isso? Não fala nada. Liga pro advogado e espera que o advogado resolva, né? Sim. O que eu digo a gente tem que sempre se munir de provas. Sim. Né? A gente não sabe, qualquer pessoa, isso não é só para advogado, não é só para quem comete crime, para quem tá no erro, não. Isso é para qualquer pessoa. Você tem que ter provas. Se você puder andar com uma câmera gravando tudo toda hora, quem dera, né? Sim. Seria o melhor. Sim. Porque aí você tá resguardado. Sim, hoje, felizmente, a gente tem um acesso muito mais fácil à informação, né? Hoje em dia, a gente tem menos mitos, né? Sim. Então, hoje, o cidadão ele já sabe que pode gravar uma abordagem. Tudo é mais mas transparente e conhecido. toda a informação, né, que é muito batida e repassada, melhor possível, né? A doutora, como criminalista, qual seria a sua dica para as pessoas, assim, que forem abordadas, que se encontrarem em uma situação que ela precisa se resguardar? Se ela é abordada, por exemplo, numa blitz, né? Ou a polícia decidiu parar o carro dela. Se ela tiver com alguém, pede para aquela pessoa disfarçadamente, né? Porque apesar da pessoa ter o direito de gravar, a gente sabe que em alguns estados a polícia é muito truculenta. Às vezes o policial ele também está numa situação de nervoso. A gente não sabe o que aconteceu com o policial agora, né? Ele Sim. pode ter passado por uma situação tensa. Então, quando ele for te parar, ele vai te parar, infelizmente, ali já na máxima, né? Não conhece, né? Não conhece. Não sabe quem é a pessoa, né? Às vezes a pessoa também tá ali delirando, né? Quantas vezes a gente viu uma ordem de parada nem percebeu, foi andando, Sim. né? Sim. Então, o policial tá ali na tensão, ele vai te parar. Então, o ideal se você perceber que o policial tá nervoso, você não vai começar a gravar ali na cara dele e causar um problema para você, né? Exatamente. Porque você pode botar sua vida em risco também. Você nunca sabe do que pode acontecer. Às vezes você tá certo, né, na situação E fica errado. e fica errado, sai como errado. Então, o ideal na maciota ali, ó. Doutora Tamires, a gente foi abordar aqui, ó. Grava aqui, disfarçadamente, né? Vamos gravar, vamos manter a calma, vamos ser educados. Porque também as pessoas pensam, eu tenho direito... Aí sai do carro pensando que tá abalando, querendo botar o dedo na cara do policial. Não. Querendo já gravar. Aí também Aí tá não procurando. tem advogado que te ajude Não nessa tem situação. perdão, né? meu irmão? É questão da humildade também, né? Independente se você está cometendo uma infração ou não, né? Um recado rápido para você, advogado, que está acompanhando nosso podcast. Faça parte do Clube da Juris Brand. O Clube da Juris Brand é o único clube feito por advogados para advogados. No Clube da Juris Brand, nós te colocamos na mesa em um podcast exclusivo para falar sobre o seu trabalho, sobre o seu posicionamento e transmitir o seu conhecimento de forma estratégica e inteligente na internet. Seja membro do Clube da Juris Brand.
A humildade abre portas, eu digo isso exatamente. sempre. Né? O jeito que você se comporta, você chega lá. Assim, mas abordagem em si, né? Vamos falar um pouco sobre abordagens. É permitido a abordagem de um policial masculino em uma mulher? Fazer Uma revista. mulher pode ser revistada, né, por um policial do sexo masculino? Sim, tá? O que acontece? Numa abordagem rotineira, né? O policial, ele suspeita, a pessoa ali acabou de cometer um crime, a mulher, né? E o policial percebe, ela botou lá um produto do roubo lá dentro das calças, ou de repente uma arma dentro da calça, ela escondeu o flagrante. E o policial tem a fundada suspeita, né? Não vou falar absoluta certeza, mas ele tem ali a fundada suspeita para aquilo. E não tem ali na situação uma policial mulher. Em regra, né, o Código Penal diz que deve ser uma policial mulher. Sim. Em regra, mas há exceção. Sim. E qual é a exceção? Não tem a policial mulher naquele local, o que a gente faz? A gente vai revistar essa moça, a busca pessoal, né? Se chama busca pessoal. Ele vai fazer a busca pessoal nessa moça, mesmo ele sendo um homem, né? É claro, com respeito, né? Não vai ali ultrapassar o que se deve. E até que ponto seria isso? Isso é muito complexo, né? Muito difícil. Sim. Até porque, ou se você tem como gravar, você consegue provar que ele passou dos limites. Sim. Se não tem como gravar, não tem prova ou pessoas que vejam, né, testemunhas oculares, aí fica muito complicado você dizer que o policial ultrapassou ali o limite das barreiras. Sim. Quando a gente fala em abordagem e limites, né, algo muito debatido é a questão dos celulares, né? Exatamente. É a questão de prova que você se resguarda ali de não produzir contra si mesmo, né? Mas que, teoricamente, a polícia, vamos dizer, que ignora, né, aquele primeiro momento e pede ali pra pessoa desbloquear o celular. A pessoa tem a obrigação de desbloquear o aparelho quando ela é abordada pela polícia? Não. A pessoa não tem obrigação nenhuma de desbloquear o telefone dela, como o doutor mesmo falou. A Constituição Federal nos garante o direito à intimidade, né? E também nos garante o direito de não produzir provas contra si mesmo. Exatamente. Então, eu não sou obrigada a desbloquear o meu telefone, tá? Mas vamos lá, o policial ele desconfia que aquele telefone é um produto de roubo. Ele pode falar, o senhor pode digitar, por favor, esse código aqui, que é o código e-mail, né, que todo telefone tem? Sim. E se esse telefone for um produto de roubo ou furto e tiver registrado, ele vai saber através do número, né? Ele pode te pedir isso e você, com gentileza, fazer também. O que também não é obrigado, né? Você não é obrigado a juntar provas contra si mesmo. Sim. E dentro dessas abordagens que nós estamos conversando aqui, se porventura um policial parar um carro, ele pode retirar peças do carro, desmontar banco, se ele suspeita de algo ali, sem um mandato? Ele pode, se ele tiver a fundada suspeita, né? Mas mesmo sem um mandado? Mesmo sem mandado. Mas a fundada suspeita, ela não é, esse senhor tá muito nervoso. Sim. Ele parece bandido. Não, a fundada suspeita ela tem que ser concreta, ela tem que ser fundamentada. Sim. Né? E aí, se ele achar drogas com essa pessoa vai presa em flagrante. Se não achar, essa pessoa tem que entrar com uma ação contra o Estado para pedir a reparação dos danos, né, que foi causado. E em relação também à revista que a gente estava falando aqui, nós temos agora um novo entendimento do STF que proíbe a revista íntima das pessoas que visitam o presídio. Tudo isso começou lá no Rio de Janeiro. Sim. A Defensoria Pública, se não me engano, no ano de 2015, ela conseguiu uma lei estadual que proibisse a revista íntima, porque é vexatório, né? E muitas pessoas relatam, né, a humilhação que elas passam para entrar no presídio, fazer uma visita, né? Isso muito mesmo. humilhante. E agora em abril nós conseguimos isso no STF. Isso é uma vitória muito grande para essas famílias, né? Essas moças, essas mães que vão visitar o filho, porque a mãe não tem culpa do crime que um filho cometeu. Claro. Né? E chega lá e é humilhada. Sim. Né? Além deles terem que... Agora vai ser obrigado o quê? Scanner corporal, aquelas esteiras, detector de metal. E se não tiver, aí a revista íntima é só com consentimento da vítima. Sim. Da vítima não. Da pessoa, né? Do visitante. Sim, do visitante. E
Claro, existem exceções, né? Se a pessoa tiver ali, se o policial tiver fundada suspeita de que aquela pessoa está tentando entrar com algo ilícito, aí sim, aí a revista ela pode ser mais aprofundada, né? Sim. Esses entendimentos, eles são muito importantes, né? Porque recentemente o STF também teve um outro entendimento voltado também para essa questão de drogas, que seria um limite ali, né? Sugerido de 40 gramas, né? Para diferenciar o usuário do traficante, né? Então, como que a doutora enxerga essa mudança? Essa é uma mudança muito mais com resultado prático, ou algo muito mais objetivo e seguro para a sociedade, né? Para o cidadão comum? Eu acho muito bacana, né, essa questão dessa decisão do STF, porque antes, numa comparação, né, doutor? Antes, a gente sabia, nós temos a lei de drogas, no artigo 28, que diz, né, sobre o usuário. E o que acontece? Quando um playboy, por exemplo, né, um playboy, ele é pego com uma trouxinha de maconha dentro do carrinho dele lá, mas ele tem um papaizinho que tem dinheiro, ele passa batido, ele sai pela delegacia pela porta da frente. Né? Mas aí o preto, o pobre favelado, quando ele pega com uma bagana, um cigarro de maconha, seja lá o que for, ele é traficante. Sim, né? ele é considerado. E a gente sabe que a guerra contra as drogas, gente, ela nunca fez o nosso país avançar. Sim. Na verdade, a gente está retrocedendo, a gente só está matando as pessoas. Seria um enxuga-gelo, né? E assim, quem é que faz o nosso país girar? Gente, são os pobres, né? É verdade. É a engrenagem do nosso país. Isso. Sabe? Eu já tive que levantar às 5 da manhã e trabalhar todos os dias. Sim. Né? Claro, hoje eu posso levantar um pouquinho mais tarde, mas ainda trabalho todos os dias. Sim. Né? Mas a gente sabe que essas pessoas, elas que fazem o nosso país rodar. E a gente está matando essas pessoas. Em busca de quê? Em busca de mostrar para a sociedade que a gente está fazendo alguma coisa, está tampando o sol com a peneira. Sim. Essa é a verdade. Então, essa liberação, eu acho muito... Não é liberação, né? Essa descriminalização do porte até 40 gramas de maconha, isso até ajuda a gente. Porque se você for pensar numa penitenciária, quantos presos preventivamente tem por causa disso? Um monte. Muito preso. Isso porque a gente não tá falando sobre se existe ou não existe ressocialização dessas pessoas que estão ali encarceradas, né? E acaba, né, doutor, que ocorre uma superlotação carcerária, né? Sim. E muitas pessoas presas lá dentro, enquanto pessoas que precisam realmente estar, estão ocupando os espaços ali, né? E é isso que acontece. A pessoa entra lá por conta de um cigarro de maconha e sai de lá um bandido. Exatamente. De verdade. Porque lá ele vai estar em contato com bandidos de verdade. Gente, a pessoa sabe que ela vai presa. Dali ela já perdeu toda a expectativa de vida, do que ela pode viver dali para frente, porque a gente sabe que a gente ainda vive num país super preconceituoso. Se você tem uma ficha criminal, uma passagem criminal, é difícil de você conseguir um trabalho legal. Então, a partir daí, a pessoa já está condenada, né? A viver do quê? Viver de crime. Muitas pessoas falam que dentro dos presídios é a escola do crime, né? E eles verdade. aprendam a ser mais criminosos ainda. Sim, existem cartilhas, Sim. livros feitos pela própria facção e eles aprendem. Então eu entro lá, por causa de um cigarro de maconha, eu saio de lá bandido formado. Exatamente. E aí a gente acha que, não, prendendo a gente está resolvendo a situação da violência. Não, você está piorando, porque vai sair. Aí também vai ter a família dessa pessoa que vai estar revoltada. Porque vamos falar a verdade, gente. Ser honesto nesse país é muito difícil. É muito difícil. Você levantar 5 da manhã, pegar um busão lotado, você não tem direito a um hospital decente, a sua família fica doente, você tem que fazer o quê? Roubar? É ruim essa realidade? Mas é a verdade. Sim. E a realidade, ela se aproxima muito disso, né? Um exemplo, hoje, eu acredito que o número de jovens presos por questões voltadas à droga é muito grande e a gente percebe que esse número volta, né, para a sociedade quando eles voltam, né? Eles voltam piores, né? E muito mais violentos, né? Porque que nem a doutora colocou... E revoltados. Exatamente. E aí a gente tem uma migração muito fácil, né? Do crime
Para o crime, né? Para crimes violentos, né? Para crimes até mais complicados, né? Vamos dizer, entre a gente, né? Entre crime de roubo, um crime de latrocínio. Sim. Porque o que acontece? A pessoa perde tudo que ela tem na vida. Sim. E quem não tem mais o que perder, não tem medo de nada, meu. É. Eu não tenho mais dignidade. Na verdade, o pobre não tem dignidade nesse país. Aí o cara ainda vai preso por causa de uma bagana, uma bituca de cigarro. Ou qualquer trouxinha. Aí, o que ele vai fazer depois disso da vida dele? Depois que ele sai da cadeia? Ele já Vai fazer aprendeu mais. muita coisa lá dentro, né? Vai roubar. Já tá corrompido, já não tem pra onde correr. São poucos os que saem dali e que conseguem se ressocializar. É até importante a gente falar a respeito do abalo mental dessas pessoas que passam por essas situações lá dentro, porque o abalo psicológico, mental, e de uma forma que reflete na vida, no comportamento mesmo, né, diretamente dessas pessoas, é muito forte. Sim. Né? E acaba que reflete também nas próprias famílias. Sim. Né? E a sociedade ela vai crescendo dessa forma. Existe um seriado, se eu não me engano, bom, não vou falar o nome da plataforma aqui, mas enfim, existe um seriado que retrata as prisões em vários locais do mundo. Sim. E eu fiquei espantada, mas eu fiquei assim, admirada, na verdade, essa é a palavra. Porque, se eu não me engano, era na Noruega, eu acho. Eu não tenho certeza, gente. Mas, enfim, a prisão lá parece um hotel. Eu sei que é surreal a gente falar isso, não tem nem como colocar isso aqui no Brasil, porque não temos condições. Sim. Mas a mentalidade do cara. Porque até eu queria estar preso naquele lugar. Gente, é lindo. O lugar é lindo, parece um hotel. Você tem uma cama boa, um quarto maravilhoso, né? Café da manhã, almoço, janta, tudo ali. E os presos dele trabalham com quem eles têm afinidade. Eu gosto de coisas artísticas. Sim. Tem lá o cara fazendo tudo de arte. Não, eu tenho facilidade em fazer roupas. Aí o cara tá lá trabalhando na indústria têxtil, né? Fazendo roupa, fazendo cortes de roupa, enfim. O cara sai dali com outra mentalidade. E se tu perguntar, no seriado, a repórter pergunta pra ele, você quer sair daqui? E ele fala, quero, o que eu mais quero é sair daqui. E o cara tem tudo. O cara tem tudo. Aqui no Brasil é a realidade é contrário. diferente, né? Totalmente diferente. E aqui no Brasil, a prisão é nojenta, é suja, é fedida, a comida é ruim, mas os caras adoram estar ali. E sempre voltam, né? A Sempre maioria volta. Comete Então, novos crimes. Então, tem alguma falha no nosso sistema. Sim. E não é a questão de dar mordomia ou não, de dar dignidade para a pessoa. Porque te dá dignidade, abre a sua mente. Abre a sua mente, expande a Sim. sua mente. Entendeu? Então você consegue enxergar o mundo de uma outra forma. Sim. Né? Como eu tenho colegas que cresceram na favela e que tiveram uma outra vida, casaram com bandidos, enfim. Alguns já se perderam, outros morreram. E não tiveram a oportunidade de conhecer outras coisas no mundo. Sim. Ir para a Bolívia me fez expandir minha mente. Sim. Abrir meus horizontes. Eu consegui ver outras coisas. Entender um pouco mais sobre a outra parte. Sim. Então, você tem uma perspectiva de vida. A pessoa que não tem, que vive e cresce naquela comunidade. E para ela... Não tem outro olhar. E o lazer dela é o quê? É final de semana encher a cara. Churrasco, encher a cara. Isso que é Exatamente. a verdadeira realidade do pobre brasileiro. Exatamente. Aí como é que tu quer que um cara desse pense coisas boas ou consiga fazer projetos maravilhosos e, sei lá, pense que manter só o justo, fazer o que é justo. Sim. Não, o cara vai seguir a boiada e vai fazer o que tem que ser feito enquanto ele viver. É verdade. Doutora, e em relação às medidas protetivas, né? Muita gente tem dúvidas a respeito desse assunto, porque é algo bem recorrente na nossa sociedade. Muitas pessoas estão sob medidas protetivas. E o que impõe uma prisão imediata ao corromper, ao infringir, quebrar essas medidas protetivas? É de imediato a prisão ou ainda a justiça dá uma chance? Como é feito? Não tem chance. Graças a Deus, né? Sim, sim. É assim, existe um tipo penal, né, que a gente chama, que é descumprimento da medida protetiva. E aí o cara vai preso, né? Mas como isso?
Às vezes o cara até já matou a mulher, né? Ou a mulher já matou o homem, não sei. Enfim, a pessoa já cometeu o crime, Sim. né? Mas foi aprovado agora uma alteração, foi feita uma alteração na Lei Maria da Penha agora, recentemente, esse ano ainda, que faz com que a pessoa que cometeu, né, o abusador no caso, esteja com a tornozeleira eletrônica, ele seja monitorado por tornozeleira eletrônica, que daí fica mais fácil para a vítima, né? Que como é que você vai saber quando é que esse abusador, esse agressor está se aproximando? Sim. Né? E essa tornozeleira eletrônica ajuda nesse fato. E tem sido efetivo? Olha, tem diminuído, né? Mas ainda falta muito pra gente chegar lá, falta muito. Sim. É porque quando a gente pensa no ideal, né? Eu acredito que, primeiramente, a gente tem que partir do princípio se essas mulheres, né? Essas vítimas, sabem, né? O que seria uma violência doméstica, né? Sim. Ou o que diferencia isso? Olha, doutor, nem nós sabemos de verdade o que é violência doméstica. Essa é a verdade. Ah, mas como é que uma criminalista, operadora do direito tá falando isso? Porque eu não vivo na pele. Graças a Deus, eu tenho um bom marido, certo? Tem mulheres que não têm. E às vezes a pessoa pensa que tem. Ela não percebe que ela tá sofrendo violência. Ah, mas ele só faz isso comigo, mas ele é tão bonzinho em outra coisa. Sim. E aí ela não percebe, e as coisas vão acontecendo, sabe? É de forma gradual, né? Sim. Vai acontecendo essa violência ciclo. É um ciclo. É um ciclo. O cara começa ali te xingando, ou falando pra você não vai sair com essa roupa, não. Isso. Tira esse batom vermelho que tá horroroso. Exatamente. E aí você fala, não, mas a gente é da igreja, ele tá certo. E vai deixando. Sim. E vai passando. Amanhã ele tá brigando com você porque você tem uma amiga assim, assim, assado. Né? Depois ele tá te agredindo. E tem gente que nem chega a agredir, né? Tem gente que só faz aquela violência patrimonial, não te deixa comprar certas coisas, ou você não sabe o quanto seu marido recebe, como é que funciona ali o caixa da sua casa. Isso também é uma violência que a gente não percebe. Sim. Porque eu vivia isso. Tá? Até mesmo do homem chegar a querer controlar o próprio dinheiro da mulher, esposa, sim. né? E ali dominar tudo a situação, né? Configura um tipo também de violência. Antes eu não entendia isso e eu tinha uma visão de que era normal cada um ter o seu dinheiro e ninguém saber quanto cada um recebe. Sim. Depois eu percebi, o meu esposo me falando, não, isso não existe. Um casal é junto. Se torna né? Sim, você pode até ter seu dinheiro, sim, né? Sim. Sua independência financeira, claro. Mas numa casa são os dois. Sim. Né? Como é que seu marido recebe tanto? Você nem sabe quanto seu marido recebe. Exatamente. Eu acho isso muito interessante, doutora Caroline, porque as pessoas acreditam que o advogado, o criminalista, né, ou o advogado em si, só está ali para defender bandido, né? Sim. Mas a gente percebe, né, a doutora é muito ativa nas redes sociais e a gente percebe que a doutora tem um caráter muito mais informativo. Então a gente percebe na sua advocacia uma advocacia muito mais informativa, né? Uma advocacia expositiva, na qual a doutora está ali para apresentar, né, e transmitir conhecimento também, né? A doutora falando agora sobre a questão de violência doméstica, né? A doutora vê a sua advocacia realmente como uma advocacia com um propósito? Sim, é o meu propósito de vida, né? Como eu já falei anteriormente. Eu me sinto na obrigação de passar para aquelas pessoas isso. E eu acredito que falta no nosso país uma questão de escolas, dentro da escola, ser ensinado o direito. Não só o direito penal, todo o direito. Direito constitucional. Né? Como você, como ser humano, não sabe o que você tem por direitos e deveres dentro de uma sociedade. Sim. Né? Então a gente peca muito nisso. Como é que eu vou falar para o cara que cresceu numa favela, que foi acostumado a ver o tráfico, né? Porque dentro da favela as crianças brincam de vida em droga. Pode parecer loucura que eu tô falando, mas o meu filho tinha coleguinhas que brincavam de vender pó. E eu falava pro meu filho, não quero que você brinque, não quero que você brinque. Se eu pegar você brincando, você vai pagar. Uhum. Aí, como é que você vai falar para essa criança? Ela vai crescer. Que aquilo ali não é o certo. Né? Então, a gente tem que ensinar. A gente tem que mostrar para as pessoas, olha, o nosso ordenamento jurídico fala isso sobre tal situação. Se as pessoas não souberem, não tem como a gente cobrar. Tudo bem, a gente não pode alegar que não sabe do direito, né? A gente não pode alegar que a gente não sabe. Mas
como é que... É muito controverso. Você fala que você não pode alegar que não sabe, mas também ninguém te ensina. Sim, verdade. Né? É. É a mesma coisa que falar, você não pode saber, sei lá, como construir essa mesa aqui, mas ninguém me ensinou, como é que eu vou saber? É verdade. Então a gente erra nisso. Então, Exatamente. eu vejo, como advogada, eu vejo como uma obrigação, né, de todos nós. É claro que você não precisa ficar na internet falando toda hora, olha, gente, faça isso, é assim. Tudo bem, cada um tem o seu perfil. Mas para com o seu cliente, né, quando você foi contratado, você tem que falar. Sim. E como o doutor João falou, a gente percebe que nas suas redes sociais há essa clareza de informações, mas eu vejo também como uma estratégia de alcançar o público mais simples, porque são mensagens claras, mensagens que as pessoas ali podem ter algum contato e entender o que está sendo passado ali, não é uma linguagem jurídica, nem uma linguagem técnica, mas uma linguagem popular, onde todo mundo que está ali vendo o seu perfil pode conhecer. Acessível, né? É acessível. Porque assim, eu acredito que não adianta eu chegar a ficar ali falando um monte de termo em O latim. juridiquês. Eu não faço isso nem nas minhas petições, gente, porque eu Sim. acho, me desculpe os advogados que gostam disso, mas eu acho ridículo, Sim. né? Você Não, ficar escrevendo desnecessário. em latim, você tá no Brasil, meu irmão. Vamos falar em português, fica mais fácil de entender, né? Se você pega lá uma contestação em português, com termos em português e bem escrita, você fala, nossa, que maravilha de fazer isso, né? Agora, você pegando coisas totalmente, cara, inadequadas, eu quero chegar no meu cliente, eu quero chegar no meu seguidor, Sim. eu quero explicar para ele. Então, se eu fico falando com termos difíceis, Sim. primeiro que a pessoa não quer nem ouvir, vamos falar a verdade, Sim. né? Nem eu fico escutando, imagina, né, quem não estudou direito. Porque é um tema chato, vamos falar a verdade. Ninguém quer ficar ouvindo Verdade, sobre direito. Não, eu te agradeço porque hoje a gente percebeu, né, uma transmissão de conhecimento, né? Eu agradeço muito a doutora pela transmissão, por compartilhar o seu conhecimento em uma linguagem acessível para as pessoas. Eu acredito que o público hoje percebeu a doutora Caroline, né, como uma advogada que entende as suas dores, né? Então, agradeço muito a doutora pelo conhecimento. Humanizada. Exatamente. Exatamente. Te agradeço muito de coração. Nada, eu que agradeço o espaço. Sim. Né? Todo esse aparato que a gente tem. Sim. Né? O Clube Juris Brand é muito bacana, me ajudou muito. Sim, sim. E eu entendo, como eu já falei anteriormente também, que não tem essa de a gente guardar pra gente o que a gente sabe. A gente tem que compartilhar mesmo como ser humano, não só como advogado. Como ser humano. Verdade. Né? Pra gente viver numa sociedade melhor. Como é que a gente quer uma sociedade melhor se a gente não se ajuda? É verdade. Né? Como é que você quer respeito do coleguinha se você não respeita o coleguinha? Não tem como. É uma via de mão dupla. É verdade, Perfeito, doutora. Né? E nós somos muito gratos por esse papo muito esclarecedor. Tenho certeza que sanou as dúvidas de muitas pessoas que estão nos assistindo. Trouxeram entendimentos melhores a respeito dessa área criminal que muitas vezes temos curiosidade realmente sobre esses assuntos, né? Um recado rápido para você, advogado, que está acompanhando nosso podcast. Faça parte do Clube da Juris Brand. O Clube da Juris Brand é o único clube feito por advogados para advogados. No Clube da Juris Brand, nós te colocamos na mesa em um podcast exclusivo para falar sobre o seu trabalho, sobre o seu posicionamento e transmitir o seu conhecimento de forma estratégica e inteligente na internet. Seja membro do Clube da Juris Brand. E você que nos assistiu até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Compartilhe esse conteúdo com quem você conhece, que necessite de entender um pouco sobre a área criminal. Siga o nosso perfil em todas as redes sociais. Fique ligado na Juris Brand, que teremos novos convidados, muitas pessoas para trazer ótimos conteúdos na área do direito. E até lá!